Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Muito obrigado por todas as mensagens que vocês enviaram, pelo carinho de vocês, né? Deus abençoe cada um de vocês por todo o carinho e retribua, né, no coração de vocês todo o bem que vocês têm me dado aí, tá bom? Muito obrigado. Foi um dia triste, né? Mas é um dia feliz. Um dia triste, mas um dia feliz. E a gente estava conversando e a Manuela falou, né? Ela falou, engraçado, né, pai? Primeiro velório, o Luiz Henrique, né? Primeiro velório que eu vou, que não tinha ninguém chorando, né? É o primeiro velório que eu vou que não tinha ninguém chorando. Eu falei, porque todo mundo que estava lá é crente e todo mundo acredita na vida eterna, né? Na remissão dos pecados, na salvação dos santos. Todo mundo acredita nisso. Quando a gente acredita de verdade, a gente não fica triste quando alguém morre, a gente fica triste porque é um amigo nosso que vai embora, né? Que a gente vai sentir sozinho, vai sentir a falta, e isso entristece o nosso coração. Porém, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está arrolado no livro da vida. É assim que a Bíblia diz. Entendeu? Então, ontem, apesar, né, da tristeza que a gente estava todo mundo conformado, tranquilo. O pastor Zico já vinha sofrendo há algum tempo, né, da enfermidade. Ele ficou bem, teve bastante problema na época né, daquela coisa que aconteceu aí. E de lá para cá ficou bem debilitado, né? Bem debilitado. Enfim. E aprove Deus agora recolher ele, né? E tá bom, né? E vamos continuar caminhando. A pastora Mari mandou um abraço para todo mundo, pediu para eu agradecer, né? O carinho de todos, a solidariedade de todos, né? Que Deus abençoe vocês aí que enviaram as suas mensagens, o seu carinho, né? Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. É uma alegria, né? A gente ter tantos amigos, né? É uma alegria. Então, foi um dia difícil, eu estou muito cansado. Essa noite eu não dormi de novo, né? Eu não dormi a noite passada, essa noite não dormi de novo, né? A gente, para ir daqui em Curitiba, levamos 6 horas, né? Porque a gente teve que subir bem no feriado, né? E tinha acidente na estrada, né? Então 120 quilômetros para ir daqui a Curitiba, 120 quilômetros, são 6 horas para fazer, né? Por isso que a gente não sai daqui no carnaval para fazer culto, nada, porque não tem condições, né? Não tem condições, mas na necessidade a gente teve que ir, né? Enfim, né? Então foi um dia difícil. Essa noite eu também não consegui dormir, acordando, né? Acordei quase que de hora em hora, a noite inteira. Então eu ainda estou cansado. Quem sabe a gente descanse no resto dos dias, né? Mas eu acredito aí que tem muita coisa para acontecer. Não sei se você está sentindo isso aí, mas eu estou sentindo uma movimentação muito grande no mundo espiritual. Eu não sei se é só aqui no meio, onde eu vivo, onde eu convivo, né? Eu não sei. Talvez seja em função do que está acontecendo na minha família, na minha igreja, né? Talvez seja isso, mas eu acho que não. Eu acho que é algo maior que já está acontecendo, né? Já está acontecendo no mundo espiritual, algo maior. É o que eu sinto. Não sei se você está sentindo isso, né? É o que eu sinto. E isso está uma pressão muito grande, né? Está uma pressão muito grande e tá jogo duro aí, né? O negócio, né? Não sei se você tá assim também, mas eu tô sentindo isso, tô com todos os meus sinais de alerta ligados, né? Se é que eu posso colocar assim, né? Estou com todos os meus sinais de alerta, né? Obrigado, Raquel Mendonça Reis. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho. Então eu sinto isso, né, Messias Rabel? Eu sinto isso aí, que tem algo no mundo espiritual que está para chegar no mundo físico, ele está passando, né? Aí, e eu acho que em função disso a gente está com esse sentimento aí no nosso coração, né? O ar está pesado, as coisas estão pesadas, a nossa oração parece que não sobe, não é assim que você sente? Parece que a coisa está meio complicada, né? Entendeu? Eu estou sentindo isso já tem uns dias e agora está intensificando isso. E eu acredito que passou esse final de semana aí, semana que vem, eu acredito, irmão, que nós vamos começar a ver grandes coisas acontecer, na minha opinião. Tá? Não é Deus que falou para mim, não é uma revelação, não é nada disso, eu estou achando, né? A gente já está sendo orientado por Deus faz bastante tempo sobre uma série de coisas, né?
Entendeu? E eu acho que a gente vai ver coisas grandes aí a partir dessa semana que vem. Entendeu? Nós vamos ver coisas grandes acontecendo aí. Entendeu? Coisas grandes aí. Vamos ficar todo mundo antenado aí, né? Antenado. Ai. Ontem a gente falou sobre... Ontem não, né? Antes de ontem a gente falou sobre a tradição dos anciões, né? Eu vou ler o texto de novo, se você me permitir. E vamos ver se ficou alguma coisa para a gente tratar sobre esse assunto, tá bom? Capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso de número 1. Se você puder fazer a gentileza de abrir a tua Bíblia aí junto comigo. Tá? Obrigado, tá? Para todo mundo aí que tá se solidarizando conosco. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tá bom? Ainda vamos ter um eclipse aí dia 14, eu acho, né? Hoje que dia que é, Gabriel? 5? Dia 14, me parece. Vamos ter um grande eclipse lunar, né? E pelo que eu já li sobre essa notícia, nós vamos ter um eclipse 100% que vai durar 12 horas. Você já viu isso a noite inteira? O eclipse vai durar. E aqui no Brasil nós veremos ele 100%. Me parece que é do dia 14 para o dia 15. Tá? Você vai ter um eclipse 100%. Isso é um baita sinal do céu, né? Um baita sinal, eu já falei isso para vocês aí. Então a gente... Oi, Fábio, bom dia. Então a gente... irmão, vai ser trash aí. Vai ser trash. Carlinhos Silvano. Pastor, fale sobre os 3 dias de escuridão. Tem muita gente falando sobre isso aí, né? Os 3 dias de escuridão, os 3 dias de escuridão. A Bíblia fala de dias de negritude, mas é depois do arrebatamento, irmãos. Depois do arrebatamento. A Bíblia trata sobre isso, né? Fala. Eu não sei se é simbólico ou se é literal, porque no livro de Apocalipse a maioria das coisas são simbólicas. Então eu não sei dizer para você simbólico, literal, eu não sei. Mas ela fala que isso vai acontecer depois do arrebatamento. Entendeu? Depois do arrebatamento, tá? Então antes, né? E parece que vai ter um eclipse do Sol 29 de março. A Lúcia tá falando aí também. Eu não sei, Lulu. Não sei. Dá um beijo no Tomás. Eu não sei. Na verdade, eu não tive tempo de ver ainda. Eu estou trabalhando bastante. E agora, todos os dias, depois que eu acabo o desdobramento, eu vou para a igreja, que eu estou fazendo um jardim lá. Estou arrumando as coisas. A gente está colocando terra, estamos plantando grama. A gente está fazendo o acabamento. Sou eu que estou fazendo isso, né? Junto com o Eric, com os meus ajudantes, o Antônio. Os nossos guris, né? Estão me ajudando. Então eu não estou tendo tempo de ver muita coisa. Eu termino o desdobramento, corro para lá e a gente está mandando bala, que eu quero acabar até sexta-feira, né? Estamos terminando de plantar grama, enfim, né? Puxando terra preta. A gente está trabalhando bastante. Então eu não tô vendo nada porque eu não estou tendo tempo. Essa semana toda eu estou trabalhando bastante. Já desde o final de semana passada eu estou empenhado aí. Vou até amanhã, acho que até sexta-feira eu vou aí, tá? Então... vamos caminhar. Eu vou ler o texto aqui, se você me permitir. Feliz aniversário para o Rony, de Joinville. Rony, parabéns, feliz aniversário, querido. Capítulo 7, verso 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Esse aqui foi o que a gente leu, né? Hoje a gente vai ler um pouquinho para frente, ó. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição,
Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus Cristo, ele traz para a gente um exemplo do Corbã, que é uma tradição judaica, que é um voto que você faz para Deus, né? Então o Senhor diz que os caras invalidavam a lei de Moisés por causa das tradições judaicas. A gente já tinha tratado sobre isso quando falou no lavar das mãos. A gente já falou sobre o cabelo, sobre as saias, sobre essas coisas todas aí, sobre o cabelo curto, a gente já tratou disso. Mas agora Jesus, ele aprofunda um pouquinho mais, né? Ele aprofunda um pouquinho mais aqui as coisas, e ele disse assim, ó, no 9: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Quantas pessoas estão na igreja invalidando o mandamento de Deus para guardar a sua tradição? Vou dar um exemplo para você. Congregação Cristã do Brasil, eles não saudam. Agora os novos estão mudando, né? O pessoal mais novo que está lá, mas o pessoal mais velho, ele não cumprimenta você com a paz do Senhor. Ele não pode, porque você não é irmão dele, você é primo. Eles chamam a gente de primo. Talvez você não saiba disso, você não estudou, né? O pastor, como estudou muito seitas e heresias, né? Então eu estudei a linha de criação das igrejas, a doutrina de cada igreja, né? O livro da doutrina de cada igreja. O pastor estudou muito isso. Então quando eu falo aqui para você, eu não falo que eu acho. Às vezes aparecem umas pessoas: mas eu sou da congregação. As pessoas não fazem isso. Faz sim, irmão. Agora tem um pessoal mais novo que é mais educado, né? Mas eu peguei essa veia aí. Muitas vezes, eu fui em aniversários, por exemplo, da minha filha, de amiguinhas da minha filha. Uma vez eu fui, e os avós dessa menina eram da congregação cristã. Eu era crente, irmão, pregador do evangelho e tal. Cheguei, cumprimentei todo mundo. Quando eu fui cumprimentar os velhos, ô irmão, o pai do Senhor, ele fez assim com a mão e não me cumprimentou, irmão. Ele disse: boa noite. Não me deu a paz do Senhor, porque eles não consideram a gente crente. Entendeu? Na criação da congregação cristã do Brasil, irmão, na criação deles, teológica deles, eles aprendem que só quem congrega na congregação cristã do Brasil vai para o céu. O resto, todo mundo vai para o inferno. Entendeu? O resto, todo mundo vai para o inferno. Congregação cristã do Brasil. Você que acha que ela é uma igreja, você está enganado. Porque todo mundo tem medo de falar. Um bando de bunda mole. Mas a congregação tem os costumes deles. Os cambal de bico, irmão. É seita. É seita. Porque não segue os preceitos evangélicos. Porque não segue o Novo Testamento baseando-se no Velho, porque eles afirmam, para quem quiser ouvir, que só a igreja deles vai para o céu, nos fundamentos da criação da sua igreja, não é? Na revelação da criação da sua igreja, eles chamam a Santa Igreja, assim como era também a Deus e Amor no tempo do Davi Miranda. A Deus e Amor era a mesma coisa, irmão. O Davi Miranda, quando Deus fazia um milagre na igreja dele, talvez não seja do teu tempo isso, na igreja Deus é Amor, onde ele tinha que pregar num púlpito com vidro à prova de bala, porque os caras da igreja dele queriam matar ele, tentaram matar ele a bala, o filho dele tentou matar ele a bala. Ninguém fala, mas eu falo, porque é verdade, tá no jornal. Entendeu, irmão? Tá no jornal, por isso eu falo. Só que vocês são mais novos, quem se converteu há pouco tempo não sabe dessas coisas, eu tô te contando. Entendeu? Então, quando acontecia um milagre na Deus e Amor, o Davi Miranda gritava assim, ó:
Quem curou esse enfermo? Ele gritava, falava assim, esse enfermo. Ele falou, foi a Santa Igreja, Deus é amor. É assim que ele falava. Não era Jesus que curava, era a igreja dele. Entendeu? Era a igreja dele, irmão. Se você for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você for para a congregação cristã, eles obrigam você a se batizar de novo. Entendeu? Você sabe por quê? Que todas as igrejas da congregação cristã no Brasil são obrigadas, no seu estatuto, as construções a terem grades e muros altos? Você sabe por quê? Você sabe por quê, irmão? Porque eles dizem que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, só a igreja deles vai ser arrebatada. Cara, isso está nos fundamentos da igreja. Só a igreja deles vai ser arrebatada. E quem estiver dentro do templo da igreja deles vai subir. Quem estiver na rua, não. E aí eles construíram muros e põem aquelas grades enormes na frente. Entende? O mormonismo não é uma religião, irmão, é uma seita diabólica, tá? É uma seita do Satanás, o mormonismo. Depois eu te falo sobre os mormons. Então, eles fizeram aquelas coisas enormes. Olha a história dos caras. Para que se você tivesse passando... Tarciane, obrigado, querida, pelo carinho. Porque se você estivesse na rua e Jesus voltasse, ninguém podia entrar lá para subir para o céu. Porque era só para os membros da igreja. Por isso aquelas grades enormes. Mirtes Bicalho, eu não sei quem são esse tal de legendários, não conheço, não vi, então não posso falar, me desculpa aí. Nem sei o que é esse troço aí. Isso é coisa de gente de igreja preta, acho, né? Eu nem sei o que é isso aí, irmã. Porque eu só conheço a Bíblia, eu não conheço essas coisas. Entendeu? Então, quem conhece essas coisas, então veja o que Jesus está fazendo. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Mas a CCB acha que Jesus morreu só por eles. Entendeu? Só por eles. Não morreu por mim, ela não morreu por você. Porque você usa bermuda, então Jesus não morreu por você. Porque você está com o cabelo curto, então Jesus não morreu por você. Eles não falam isso para você, mas isso está escrito no Estatuto de Fundação da Igreja. Tudo que eu te conto aqui, irmão, por que ninguém me processa quando eu falo essas coisas? Porque é verdade. Entendeu? Por que nós estamos aqui, todo mundo processa todo mundo, e quando eu estou falando aqui da doutrina das igrejas, ninguém me processa? Porque é verdade o que eu estou falando. Eu estudei isso. Na minha formação teológica, eu estudei isso. De cada igreja, todas elas. Eu estou te falando o que eu sei, irmão. Entendeu? De Horaci dentro, eu não vou falar sobre isso porque está fora do nosso contexto, tá? Não vou falar sobre isso porque é fora do contexto. Quem sabe um dia a gente entrando no contexto fala sobre isso. Isso é um tema muito genérico, expansivo. Eu vou ter que ler um monte de texto da Bíblia para mostrar para vocês isso aí, entendeu? Mas não... Mônica Fonseca, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Então, tem muitas congregações, tem muitas instituições religiosas que invalidam a palavra de Deus, entendeu? Invalidam a palavra de Deus para buscar o mandamento da sua igreja. Tem muitos. Entendeu? Tem muitos. Então, existem igrejas que estão mudando. Né? Tem muita gente saindo da congregação cristã. O ancião, por exemplo, foi expulso da congregação cristã essa semana porque ele pregou a salvação para todo mundo. Eu não sei se vocês viram, a mensagem dele está na internet. Porque na congregação cristã começa que não tem pastor, né? Não tem pastor, não. Porque eles dizem que o pastor é só Jesus, então não tem.
Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, dizendo que cada lugar onde fosse estabelecendo um povo deveria ser posto sobre ele um pastor, mas eles não seguem isso. Entendeu? Eles não seguem isso, eles não seguem a palavra de Deus no texto original. Não. É ancião. E aí o ancião pregou e trouxe uma mensagem pentecostal fortíssima sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e ele foi expulso da igreja. Expulso. E ele, na sua defesa, disse: eu estou pregando o evangelho. Ele falou: não interessa, está fora do padrão da igreja. Para você que defende. Aconteceu essa semana passada isso. Entendeu? Aconteceu semana passada. Olha, para de lamber teu pé. Pare. Entendeu? Semana passada aconteceu isso. Né? Então eu estou trazendo para você aqui textos bíblicos e estou dando exemplo de coisas que acontecem para você entender o que a Bíblia está falando. Né? E mais uma vez, canal da Fernanda, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Então, mais uma vez, quero deixar bem claro para você, eu não estou falando mal da Congregação Cristã do Brasil, eu estou falando a verdade. Quem fala mal dela é o seu próprio testemunho, não sou eu. Né? Não sou eu. São as pessoas, porque a igreja ela é de Jesus. E as pessoas precisam entender isso. Entendeu? A igreja ela é de Jesus. Mas as pessoas que estão lá dentro nem sempre são. Então toda vez que uma igreja prega contrário à Bíblia, olha o que a irmã Sidinária, é isso? Sidinária Medeiros disse, ó, meu sogro que é da congregação cristã fala isso para mim, que não existe pastor. Mas a Bíblia está errada? Tá mentira a Bíblia? Então os caras deturpam a palavra. Agora tem um pessoal mais novo da congregação cristã que já vem com uma visão bíblica, porém eles não podem falar, porque se falar expulsa eles da igreja. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela deve ser soberana sobre todo mundo. Então, a igreja prega a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, né, levantado por Jesus Cristo, ensinou a Timóteo, dizendo, quando você estabelecer uma igreja, coloca sobre eles pastores. Então a Bíblia diz que existem os pastores. Aí vem a congregação cristã e diz, não existe pastor. O que ele está fazendo? Ele está lutando contra a palavra de Deus, irmão. Ele vai contra a palavra de Deus. É por isso que é uma seita. Entendeu? Então, a igreja, eu falo sempre aqui para você, eu falo, irmão, se eu estiver falando qualquer coisa aqui e você mostrar na Bíblia que eu estou errado, eu peço desculpa e a Bíblia está certa e eu estou errado. Mas eles não são assim. Eles não são assim. Eles falam, não. Mas veja, esse texto aqui, porque eles acham que um texto confronta outro texto da Bíblia. Só que eles usam texto sem contexto e geram um pretexto para uma grande heresia, que é o que eu tenho falado para você. Entendeu? Elisa Oliveira, obrigado, Deus abençoe. E gera um problema enorme. Então a gente precisa ser cristocêntrico. Ou seja, o centro da nossa fé tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que ser biblicistas. O centro da nossa doutrina tem que ser a Bíblia. Pastor Sandro, qual é a doutrina que ampara o seu ministério e a sua igreja? A Bíblia no Novo Testamento inteiro. Tudo que está na Bíblia no Novo Testamento é a nossa doutrina de fé. É no que nós cremos, no que a Bíblia ensina. Entendeu? A Bíblia ensina que existem diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e apóstolos. São os 5 ministérios bíblicos. Está na Bíblia isso. Ah, mas nós não temos. Por quê? Porque não segue a Bíblia, irmão. Porque não segue a Bíblia. Se seguisse a Bíblia, andava dentro do que a Bíblia ensinou. Concorda comigo? Ah, mas na nossa igreja é diferente. Por quê? Porque não segue a Bíblia. Então, se a sua igreja não segue a Bíblia 100%, ela é uma seita. Essa é a definição. Eu estou explicando de maneira fácil para você. Entendeu? Pastor, mas existe a palavra missionário na Bíblia? Não. Existe a palavra missionária na Bíblia? Não. Porque os caras falam assim, ah, mas não tem a palavra pastora no Novo Testamento. Mas missionária também não tem. Ancião quer dizer velho. Irmão, ancião é velho. Entendeu, irmão? Então, o adventismo
né? Da onde nasceu o Adventismo? 1800 e bola, apareceu um cara, né, que criou o Adventismo, dizendo que Jesus voltaria em 1800. A minha cabeça é ruim, eu tenho problema com data, você sabe. Eu não sei se é 1847, mas enfim, é por aí. Que Jesus ia voltar e aconteceu o arrebatamento da igreja. Gerou um grande... Estados Unidos, né? Ajuntou um grande número de pessoas e todo mundo ficou esperando Jesus e Jesus não voltou. Daí o pessoal começou a se dissipar, daí apareceu uma irmã que estava no meio desses caras, que se chamava Ellen White, a profeta do Satanás, né? Mas era profeta, entendeu? E veio e disse assim, não, irmão, vocês estão enganados, pode juntar todo mundo, reúne aqui de volta. Jesus voltou, é que vocês não viram, porque o arrebatamento foi secreto. Sim, Cíntia Rodrigues, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Essa é a igreja adventista da Ellen White, né? Que afirma categoricamente que Jesus é o anjo Miguel. Eles afirmam isso, está na doutrina deles. Jesus é o anjo Miguel. E muitas outras heresias que esses caras não contam para você, porque eles vêm com esse papinho que eles são o bom, que você sabia que a Bíblia, que a tua igreja não segue os 10 mandamentos. Claro que não, os 10 mandamentos estão no Velho Testamento, não está no Novo. Os 10 mandamentos estão no Velho Testamento. Eu conversei com um cara esses dias da igreja adventista, ele veio encher meu saco. A tua igreja segue os 10 mandamentos? Não. Ah, mas então você é do diabo. Eu falei, do diabo é você. Do diabo é você. Ah, mas você não guarda o sábado. Eu falei, claro que não. Quem guarda o sábado é judeu. Está no Velho Testamento. Não, mas a Bíblia diz, ó, o que o cara fala, no Novo Testamento, que Jesus não veio para revogar a lei. É, e ele não revogou. Agora você mostra para mim no Novo Testamento, quando Jesus se refere aos 10 mandamentos, porque jamais, em hipótese nenhuma, nunca Jesus falou, guardareis o sábado. Por que isso não está escrito no Novo Testamento? Porque o dia do Senhor é domingo. Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo e não no sábado. Porque o livro de Apocalipse, o apóstolo João dizendo, no dia do Senhor reunida a igreja de Cristo, nas cartas paulinas, eu já ensinei vocês, e no dia do Senhor, quando se reúne a igreja, domingo. Ah, mas quem mudou de sábado para domingo foi o Papa. Eu falei, o teu nariz, que foi o Papa, seu burro. Lê a Bíblia, rapaz. Os caras são os hereges, irmão. Adventista é herege, vai pro inferno, vai queimar no quinto dos infernos. Se você é adventista, você vai queimar no quinto dos infernos. Abandona essa heresia aí, porque senão você vai para o inferno. Entendeu? Você abandona porque você vai para o inferno, irmão. Testemunha de Jeová, vai tudo queimar no inferno. Por quê, pastor? Porque é heresia, é uma seita que não aceita Jesus Cristo como Filho de Deus. E tem várias outras aí, irmão. Várias outras. Ah, os mormons, o mormonismo. O que é o mormonismo? Também 1800 e pouco. O diabo cirandou nos Estados Unidos, achou um cara chamado Joseph Smith, que era batista, um cara, né? Ele é da igreja batista, é meio desviadão, né? Que batistão é difícil de achar um crentão mesmo, né? E batistão não é crentão, que a gente não segue João Batista, a gente segue Jesus, né? Você vai conversar com o batista, porque qual a tua religião? Eu sou batista. Que mané batista? Tem que ser cristão, rapaz. Vergonha nessa tua cara suja aí. E a Bíblia diz que apareceu um anjo para esse tal Joseph Smith, levou ele até um determinado lugar onde tinha uma árvore. Isso é história da criação da igreja. Que não é igreja, é uma seita. E aí esse anjo, lembra antigamente quando a gente via visagem, daí dizia que não tinha visagem, tinha um pó de ouro, é tipo isso aí. Daí foi lá, encontrou e desenterrou umas tábuas, que segundo ele, né? Entendeu? Essas tábuas, estava escrito uma Bíblia nessas tábuas de ouro. Aí eles dizem o seguinte, que quando Jesus Cristo morreu, ele pergunta para você assim, você sabe o que Jesus fez os 3 dias que ele estava morto? Você sabe, irmão, o que Jesus fez? Ai, Jesus. É para dar risada mesmo, né? Os caras são muito imbecil, irmão. Ah, você sabe o que Jesus Cristo fez nos 3 dias que ele estava morto? Eu falei, eu não sei, a minha Bíblia diz que ele estava dormindo, né? Que ele morreu de verdade, a minha Bíblia diz isso, né? A sua não sei não, ele não morreu, rapaz, você não sabe. Ele levantou lá da onde ele foi colocado, daí ele veio andando, atravessou o mar inteirinho, veio aqui na América, evangelizou os maias, os incas, os índios, levantou apóstolos, levantou uma grande igreja, é o que os mormons falam,
a doutrina deles. Criou uma nova Bíblia, porque ele tem todos os apóstolos na Bíblia dos Mormons lá. Todos. Não os nossos, né? Da nossa igreja, da deles, que é outros caras que a gente não sabe nem quem que é. E segundo dizem, estava escrito nessas tábuas de ouro que o Joseph Smith achou e escreveu a Bíblia. E aí ele fundou essa desgraça aí, né? Uma desgraça isso teológica, né? É uma desgraça teológica, só que é riquíssima, porque Satanás enriqueceu os caras de uma maneira extraordinária. Teve um bilionário que morreu crendo nessa doutrina. Nos Estados Unidos, você sabe que os caras morrem e doam o dinheiro pros caras. Daí os caras têm bilhões de dólares. Bilhões. E aí eles constroem esses templos gigantescos. Em cada cidade do Brasil, eles estão colocando um templo desse, porque eles têm bilhões de dólares. Entendeu? E aí eles batizam os mortos, falam assim, cara, mas o teu pai morreu. É, meu pai morreu, pois é, mas ele tem que se batizar. Não, ele já morreu. Não, mas a gente batiza você em nome do teu pai. É uma heresia desgraçada isso. Entendeu? É uma heresia desgraçada. Entendeu? Isso está escrito na história, Márcia Bernardina. Isso aí você tem que estudar muito para você achar isso aí. Isso aí você tem que ter acesso... só na faculdade você vê essas coisas aí, que você tem acesso aos livros, que Deus professor te ensina, né? Você vai lá, ó, livro tal, fundação da igreja, livro do fulano de tal, o cara conta lá tudo como foi fundada, o que foi louco, como é que é. Você tem que fazer um estudo aprofundado de história para você conhecer isso aí. Sobre a criação, a fundação, aí você vai descobrir quem foi o cara que fundou, você vai estudar a história do cara, aí, né, tem lá a bibliografia do cara, você vai procurar, vai entender, vai buscar, vai estudar. Isso não é qualquer pessoa que tem acesso a esse tipo de coisa. Entendeu? Não é qualquer um que tem que fica 20 anos estudando. Ninguém faz isso. Hoje os caras fazem um curso de 2 anos de teologia e é pastor já, criado, fundado. Quem tem, né? Estuda mais tempo, estudou mais tempo, né? Deus permitiu que conhecesse os grandes mestres teólogos mais para trás, antigos, que conheceram a fundação, que conheceram os caras que fundaram a igreja, quem eram, de onde vieram os pastores. Isso é um troço que você não vai achar por aí, não tem, né? Por isso que dificilmente você vai encontrar uma pessoa como eu que te conta essas coisas. Entendeu? Agora, para você procurar, não é em qualquer lugar que você vai achar. Né? As pessoas acham que qualquer um vai lá, acha um livro de história. Não é assim, irmão. Você tem que ir na biblioteca. Muita coisa não tem na internet. Você tem que ter biblioteca, tem que ir lugar. Tem que ir lá no lugar onde os caras fundaram o troço. O livro só tem lá. Isso aí, irmão, é um troço complicado. Entendeu? Complicado. Tá? Então, hoje em dia é difícil você achar uma galera que vem, que se aprofunda nos textos. Que é muito complicado isso aí, né? Então tem coisas que só vêm de conhecimento pessoal, de pessoa para pessoa. Então se você eu estudei com os professores antigos da Assembleia de Deus, eu conheci gente que participou da fundação da igreja, estava com 90 anos, né? Participou da fundação da igreja, com quem eu conversei, com quem as pessoas me contavam as histórias. Os velhos, né? Entendeu? Que é coisa que você não vai achar mais aí. Quem é o fundador da igreja do Pôr de Cristo? Eu, irmã, eu que vos falo. Sou Joe. Ei, Joe. Entendeu? Essa igreja é novinha, vai fazer 16 anos agora. Entendeu? Então o que eu tô te contando aqui é história. Tá? História. Quando a gente sai da Bíblia, a gente vai para história. Ok? História, né? Leucácio Gamer. Pastor, como devemos ungir nossa casa? Estão falando tanto disso? É verdade? Nos ensina, por favor. Nós podemos ungir a nossa casa? Sim. Isso está na Bíblia? Sim. Claro que está. Quando foi Deus criou a Páscoa através de Moisés, o anjo da morte ia passar no Egito e ia matar o primogênito de toda a família. Então, o Senhor ali instituiu a Páscoa, né? E ele disse que eles deveriam matar uma ovelha, um cordeiro, dependendo da família, fosse muito grande, um boi. E deveriam então pegar aquele sangue, veja, naquele tempo ainda não tinha o sangue de Jesus, né? E aquele sangue deveria ser passado no umbral da casa, na porta, do lado de fora. O umbral é a parte de cima da porta, em cima assim, né? O batente da porta ali, sabe? Em cima ali é o umbral da porta. E eles então ungiam com o sangue, passavam o sangue do cordeiro. E quando o anjo passava pela rua, ele olhava para a porta da frente, lá no Velho Testamento, né? Olhava para a porta da frente e ali
ele via aquela marca do sangue do cordeiro e não entrava, passava batido e ali as pessoas não morriam. Pastor, isso está no Velho Testamento? Aham, está no Velho Testamento. Porém, a Páscoa está no Novo também. Né? Transformou-se na Santa Ceia. Então, como isso é um simbolismo, né? Isso é um simbolismo espiritual, ou seja, a casa que tiver a marca do cordeiro, o anjo destruidor não vai entrar. Certo? Então hoje como é que você simboliza a casa do cordeiro? Com o azeite, com o óleo, porque é um simbolismo. Você não vai matar um bicho, pegar o sangue, né? Porque isso foi no Velho Testamento. Depois, quando Jesus morreu na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então o sangue de Jesus Cristo, ele nos lavou, nos limpou de todo o pecado. Entendeu? De todo o pecado. É isso, irmão. Né? Então Pedro, né, o pastor da igreja, não era só o Pedro, tinha o Tiago, tinha o João, tinham vários pastores na igreja que apacentavam a igreja. Só você ler Atos, capítulo de número 4, né? Atos, no capítulo de número 4, no verso 30 para frente, você vê ali uma passagem sobre os dízimos, né? Quando os irmãos levavam seus dízimos, o preço daquilo que eles vendiam, as suas ofertas, depositavam nos pés dos apóstolos e estes distribuíam a igreja conforme a necessidade de cada um. Então, quem diz que igreja não tem pastor, que igreja... tudo heresia, irmão. Esses caras vão queimar no fundo do inferno porque eles estão pregando contra a palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz que isso é maldito, tanto que prega quanto aquilo que eles pregam, que isso é maldito pregando maldição. Então quem é amaldiçoado por Deus certamente não vai entrar no reino do céu, né? Entendeu? Então você vai ungir o umbral com o azeite, com o óleo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, né, que o apóstolo Paulo ungia as roupas, ungia tudo. A Bíblia diz que eles consagravam as coisas ao Senhor através da unção com óleo. Está escrito na Bíblia. Tem gente que fala, isso não tem, está na Bíblia, irmão, mas os caras são os analfabíblicos, você vai falar o que para um burro? Você vai discutir com um burro? Entendeu? O pastor ora aqui para ungir o óleo sempre ora aqui. Só você pegar um pouquinho, pastor, tem que ser azeite de oliva? Não, pode ser óleo de soja, pode ser um azeite qualquer, irmão. É simbolismo isso, vocês têm que aprender isso. Isso é simbolismo. Entendeu? Ô Simone Lima, desculpa, o que eu não li aí? O que eu não li aí? Você passou batido? Desculpa. Tá? Simbolismo. Então você vai pegar um azeite, pode ser um azeite, você segura aí, o pastor ora aqui e vai consagrar esse azeite aí. Mas se você quiser, você pode orar e consagrar também, porque ele é consagrado pela tua fé. Mateus 21, 22, e tudo aquilo que pedir em oração, crendo, receberá. Entendeu? Se você crê, pastor, eu posso orar, ungir o azeite? Claro que pode, por que não? Olha aí, o Mateus colocou aí, ó. Tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Senhor, eu creio, eu estou ensinando vocês, é pela fé. Que esse azeite agora vai se tornar um azeite santo. Jesus, pinga uma gota desse azeite velho que o Senhor tem guardado aí no céu, aqui no meu azeite, para que ele seja santificado agora em nome de Jesus. Teu azeite está ungido. Aí você pega esse azeite, põe no umbral da tua porta e diz, Senhor, aonde esse azeite tocar seja santificado, que aqui o destruidor não entre, que aqui a praga não entre, em nome de Jesus. Com fé, você está dentro do texto bíblico aqui, irmão. Entendeu? Você pode fazer isso com suco de uva, você pode fazer com água se você quiser. Você pode fazer o que você quiser, da tua fé. Entendeu? Mas não precisa fazer, faz com azeite. Novo Testamento se unge com azeite, não é com suco de uva. Entendeu? É azeite que você faz. O Novo Testamento nos ensina a usar o azeite. Use o azeite, irmão. Ok? Você entendeu? Então você vai lá, unge o umbral da tua porta, unge as janelas em cima, assim, o umbral das tuas janelas. Consagra a tua casa para Jesus. Você pode fazer isso, as portas, as janelas, o portão da tua casa. Quando o pastor ora aqui, tem quanta gente, irmão, que se levanta aí para me bater, diz, o pastor é uma heresia. Heresia por quê? Está escrito na Bíblia, irmão. Heresia é o cara chegar na igreja e falar que tem 10 pessoas que vai dar R$1.000. Isso é heresia. Isso é heresia.
Eliseu, o cara subir lá na frente e cobrar 30 mil reais para pregar. Isso aí é heresia. E dizer que ele é digno do seu trabalho. Isso é uma heresia. Heresia é ele falar para você que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso aí é heresia. Entendeu, irmão? Agora você vai dar moral para esses hereges, esses bandos de vagabundo gospel que tá aí hoje nas igrejas? É isso que você vai fazer? É problema seu. Eu tô te ensinando a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia aqui. Eu não tô falando para você o que eu acho. Como é que o cara vai dizer que é uma heresia aquilo que está escrito na Bíblia? Entendeu? Está escrito na Bíblia, irmão. A Bíblia diz isso. Que tudo aquilo que eu pedi em oração, crendo, eu recebo. Então, se eu pedir em oração que essa caneta aqui seja santa, ela vai ser santa. Por quê? Porque é a minha fé que faz isso. Agora, o que eu não posso é pegar essa caneta e vender por 10, 5, 10, 1 milhão porque ela é santa. Isso aí tá errado. Cara, todos os objetos do templo do Senhor eram consagrados a Deus, ungidos e eram considerados santos. Por que o rei Belsazzar morreu? Porque ele usou os utensílios santos do templo do Senhor para prostituição. Deus matou ele. Por quê? Porque eles eram ungidos e consagrados a Deus. Não está na Bíblia isso aí? É uma heresia, tem certeza? Entendeu? Os caras querem controlar você. Ele quer dizer para você que só se ele ungir é que vale. Mas daí ele vende para você. Entendeu? Agora, se você quer ir na onda desses caras aí. Ah, mas lá era só o sacerdote. Mas nós não. Irmão, nós não estamos mais no Velho Testamento, agora estamos no Novo. Agora a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando estava orando, os caras pegavam o lenço, passavam no suor dele, levava lá. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, quando andava, a sombra dele onde tocava, curava. Você vai falar para mim que isso não acontece hoje? Por quê? Jesus não disse que se eu cresce faria as mesmas obras que ele? Se eu posso fazer as mesmas obras que Jesus, eu não posso fazer a mesma obra que o apóstolo Paulo? Eu não posso fazer a mesma obra que o apóstolo Pedro? É isso aí que você está falando? O cara vem falar que eu sou um herege? Herege é quem está falando contra a palavra de Deus, irmão. Entendeu? Agora os caras não têm fé porque não tem uma vida santificada, não tem uma vida no altar, são assaltantes de igrejas, vivem vilipendiando a noiva de Cristo, tendo um caso com Satanás. Não é, irmão? Vida dos caras destruídos, os caras divorciados, segundo, terceiro casamento com amante, os filhos na droga, as filhas tudo mãe solteira, tudo vilhado, numa desgraça a vida dos caras, e os caras vêm aqui falar que o que a Bíblia diz, porque o que eu estou dizendo está na Bíblia, é heresia. Agora você é que decide quem você vai ouvir, ou a Bíblia ou esses caras que estão aí, esses assaltantes de igreja. Você é que decide, irmão. Pastor, existe maldição hereditária? A Bíblia diz que sim. Ah, mas a Bíblia diz que quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, toda maldição foi quebrada, que Jesus foi levado. É verdade. É verdade. É verdade. Mas se a maldição está na tua vida ainda, é porque você ainda não está 100% convertido. Se tiver, ela vai ser quebrada. Mas se não está ainda, alguém precisa quebrar para você. Cara, a Bíblia é tão simples, irmão. Não é? Pastor, a mulher pode ungir enfermos? Irmã. Ô, irmã. O que o pastor está falando aqui, Fernanda? Zinani de Souza. Você vai ficar dando ouvido para esses hereges aí, irmã? Quando a Bíblia se utiliza da terminologia homem, é sentido universal da palavra. É homem e mulher, irmã. Olha quantas mulheres no Novo Testamento fazendo a obra, orando pelos enfermos. Olha a história de Priscila. Lê a Priscila, irmã. Ela é a pastora da igreja. As pessoas não lê a Bíblia, irmão. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Né? Mas se tiver conhecimento, aí você vai entender o que a Bíblia diz. Enquanto você não conhecer as Escrituras, Jesus disse isso. Pecas por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando você conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você vai parar de ficar se baseando na doutrina de homens, que é o que nós estamos falando hoje. Obrigado, Márcia. Que é o que nós estamos falando hoje. Cheio de gente com doutrina de homem, não o que a Bíblia fala. Entendeu, irmão? Você tem que andar no que a Bíblia diz. Firmado, tua fé tem que estar em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que você tem que estar com os teus pés firmados na rocha e não na areia. Tá cheio de gente aí navegando na areia, irmão. Sacou? Tá cheio de gente navegando na areia.
É simples. É simples, irmão. E nós precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus, irmão. Jesus nos ensinou. Ele disse: se creres, fará obras maiores do que as que eu faço, ou fiz, ou farei. Se creres, mas as pessoas não creem. As pessoas preferem acreditar nas histórias da carochinha de várias congregações aí, que são umas heresias fora da Bíblia, não tem base teológica absolutamente nenhuma. Entendeu? É isso aí, irmão. Né? Estuda sobre Priscila Goretti. Priscila. Estude Priscila. Veja como o apóstolo Paulo chamava Priscila. Como ele enquadrava Priscila junto com todos os pastores da igreja e ele chamava ela da mesma maneira. É só você ler a Bíblia. E os caras que não tem pastora no Novo Testamento. É um absurdo isso. Isso é um analfabíblico. Entendeu, irmão? É um absurdo. O que você, pastora, não pode fazer é dirigir uma igreja. Isso não tem base bíblica. As pastoras, meninas são pastoras auxiliares. Né? A não ser que o Senhor venha e fale para você, faça daí, quem sou eu, para ir contra Deus, né? Mas a Bíblia trata sempre as moças, como no caso da Priscila, está explícito no Novo Testamento, é só você ler. Né? Ela dirigia a igreja em Roma, está escrito isso na Bíblia. Entendeu? Quem dirigia a igreja em Roma era Priscila. E o seu marido, junto. Porém, a Bíblia sempre traz ela na primeira pessoa, quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, que agora está na casa deles. Mas as pessoas não lêem a Bíblia, irmão. Ah, mas será? Cara, está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Entendeu? Só o que não pode, o apóstolo Paulo disse, depois tem um outro texto, diz assim, as mulheres na igreja não falem, ele está falando para as mulheres que estão lá falando, enchendo o saco, né? Não preguem a doutrina. Então você não pode ser dirigente da igreja. Quem prega a doutrina é o pastor, dirigente e o homem. Esse é o que tem que dirigir a igreja. Mas tem umas igrejas aí que o homem é pior que outra coisa. E daí a mulher que é missionária que manda na igreja, não é? A Bíblia diz que isso é espírito de Jezabel. Isso aí não é Deus que está nisso aí, não. Espírito de Jezabel. Entendeu? Quando você ouvir falar de espírito de Jezabel, é quando a mulher que manda. Não pode, tá errado, tá fora da Bíblia. Você congrega numa igreja onde a mulher manda, você vai ter problema sério na tua vida. Tem que ser o homem, é a Bíblia que diz isso. O homem é o espelho de Deus e a mulher é o espelho do homem. Tá? Você seguir a Bíblia. Entendeu? Então quando você segue a Bíblia, né, você encontra todos os textos que você precisa. Agora tem um monte de gente que fala, mas a Bíblia não diz isso. Você está lendo o texto pro cara aqui, irmão, e o cara tá falando que não é. Você, mas tá aqui, irmão. Não, mas não é. Você vai ficar discutindo com um cara desse. Manda o cara andar, irmão. Vai viver a vida dele, você vai viver a sua. A Bíblia diz que vai chegar um dia que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Lá na frente ele vai ter que se acertar com Deus. Está pregando contra a palavra de Deus. Entendeu? Laila, não pode também. As gurias não podem mandar nos gurias. Né? Só se o cara for muito bondão, né, Laila? Não pode. Como é que é o nome do vaso aí? Vou exortar ele. Vamos orar? Que meu, 10h40 já. Vamos orar aí. Hoje que dia que é? Puxa vida. Eu não sei, porque eu vou ter que... É o seguinte, irmão. Eu não vou conseguir fazer culto hoje, porque eu tenho muita coisa para fazer na igreja. E eu não vou conseguir fazer culto de oração hoje. Peço que você me perdoe aí. Não vai dar. Eu tenho muito trabalho, eu não vou conseguir terminar a tempo. E como está muito calor, a gente começa só às 4 horas para pegar mais fresco, né? Porque nós vamos ter que colocar os meio-fio. É tudo de pedra, os meio-fio. Pesa quase, acho que uns 80 quilos cada pedra daquela. Eu tenho umas 30 para colocar lá. E depois a gente tem que terminar de plantar grama. Hoje minha semana está bem difícil, porque sábado é o batismo, tem que estar tudo pronto. Então eu peço que você me perdoe aí. Mas amanhã de manhã, o Gabriel vai me lembrar, nós vamos fazer uma oração aqui amanhã de manhã pelos enfermos. Vamos combinar amanhã de manhã? E amanhã de manhã a gente faz um culto aqui de manhã cedo. Tá? Em vez da gente fazer um ensino, amanhã de manhã a gente faz culto. Tá bom? Pode ser?
Amanhã o pastor vai participar do podcast, o Alex vai transmitir aí no nosso canal no YouTube. Eu já falei com o Alex aí, ele vai transmitir, ele vai retransmitir nos nossos canais aí, oficiais da igreja amanhã o podcast, tá? Eu acho que é às 8 da noite, Gabriel. Eu acho que é 8 da noite amanhã, tá? E o pastor vai participar de um podcast, me parece que o Alex vai retransmitir aqui no nosso canal, tá bom? Daí você vai poder assistir aqui nos nossos canais amanhã, 8 da noite. Mas amanhã de manhã a gente faz culto daí, tá? Amanhã eu trago uma palavra, nós cantamos um hino de manhã, o Gabriel vai me lembrar, vou procurar chegar cedo, ver se eu consigo acordar pra gente começar às 9h30, tá? E daí você pode fazer, se você quiser você pode mandar oferta, dízimo, essas coisas, a gente faz culto daí normal amanhã. Eu oro pelos enfermos, pego uma palavra e daí nós vamos orar por todos os enfermos amanhã de manhã. Pode ser que hoje de noite eu não vou conseguir, daí amanhã de manhã a gente faz isso. Combinado, galera? Tá bom pra vocês assim? Pra mim tá bom, se estiver bom pra vocês, pra mim tá bom. Fica gravado, quem quiser participa depois daí, tá? Daí participa depois e a gente vai... Daí eu consigo trabalhar hoje de noite, que eu preciso acabar hoje, porque senão eu não vou conseguir terminar. Aí eu não sei até que horas eu vou até acabar, né? Não sei até que horas eu vou pra acabar tudo. Tá bom? Beleza? Combinado? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí então, que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por cada um dos meus irmãos que está comigo estudando a Tua palavra, aprendendo, conhecendo a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor possa alcançar a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós, Senhor, temos que buscar a Tua presença, temos que buscar a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ensinar todos os dias, que nós possamos crescer no conhecimento e também na graça, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa abençoar a água que o Senhor tem colocado, que os irmãos têm colocado diante de Ti, para que ela seja santa e abençoada em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar o óleo que os irmãos estão colocando diante de Ti, para que ele seja agora santo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, na autoridade, no poder santo do nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, galera. De tarde a gente vem para o desdobramento, tá? Eu espero vocês. Deus abençoe. Tchau.